Vamos a Brasília? E aí, Matheus Chu, pouca polêmica por aí, bom dia. Que semana, né, Sempre Andressa? tranquilo. Bom dia, Rosane, Jane, a todos que nos acompanham. O Senado e a Câmara prometem reagir, estudam medidas em contraponto à decisão do ministro Gilmar Mendes, que podem avançar já a partir da semana que vem. Ainda é a fase de consultas internas entre as lideranças sobre medidas que possam avançar. E o ainda neste ano, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem liderado as discussões, é tentar reestabelecer, pelo menos parcialmente, as regras que existiam antes sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque há, inclusive, entre parlamentares de centro e da esquerda, um incômodo com a decisão individual do ministro Gilmar Mendes. A partir de 12 de dezembro, portanto, sexta-feira que vem, será aberto o plenário virtual para que os demais ministros do Supremo se manifestem sobre a decisão de Gilmar Mendes. As decisões, como a gente falou aqui mais no começo da semana, costumam sempre seguir aquela ideia de corporativismo, de defender os interesses da Suprema Corte. Mas a reação tem sido tão forte que não é de se duvidar que venha um voto, né, alternativo, uma divergência para que os demais ministros acompanhem a discussão e talvez até mesmo flexibilizem um pouco as regras impostas por Gilmar Mendes, que praticamente inviabilizou, né, a possibilidade de abertura de pedidos de impeachment contra ministros, limitando a autoria somente à PGR, a Procuradoria-Geral da República, aumentando o quórum para 2/3 e limitando também, né, a lista de crimes ali possíveis de serem punidos. Então a reação foi muito forte do Congresso nesta semana, não é uma reação isolada somente do bolsonarismo, é uma reação muito forte de vários setores, né, do Congresso Nacional, que há muito tempo tem reclamado de atuação política do Supremo, de que a Suprema Corte estaria ultrapassando as suas atribuições e agora querem dar uma resposta a esta decisão. Tem um fato que a gente tem que observar, porque ele tem vários significados, Andressa, que é a AGU, a Advocacia Geral da União, que é ainda, né, comandada pelo ministro Jorge Messias, ter encaminhado um pedido de reconsideração ao Supremo desta decisão. Tem vários motivos. O primeiro deles, o governo Lula tentar ficar de fora da briga, dizer, eu fiz a minha parte. Tentei revisar porque também não concordo. Mas era evidente que esse pedido ele não seria aceito. É uma tentativa também de Jorge Messias de sinalizar ao Congresso, né, um posicionamento que não se alinhe, pelo menos integralmente, a Gilmar Mendes, porque ele precisa do Senado neste momento para ser aprovado na sabatina que ainda não tem data. Por outro lado, o Supremo já, por meio de alguns auxiliares dos ministros, já manifestou um descontentamento com essa medida encaminhada por Jorge Messias, que foi logo rejeitada por Gilmar Mendes. Mas, no fundo, eles sabem que isso é mais uma sinalização ao Senado do que propriamente uma expectativa da AGU de reverter essa decisão. Até porque, no momento, ela beneficia o governo. Até porque nós não temos nenhum parlamentar ligado à base governista pedindo impeachment de ministro do Supremo, pelo contrário. Mas as coisas, né, Andressa, podem mudar, as leis são fixadas e os governos, a dinâmica política muda muito rapidamente. Então a regra que hoje pode beneficiar o atual governo ali na frente pode ser contrária, né, aos interesses da atual base governista. Chu, eu queria falar contigo sobre o caso Lulinha, que foi rejeitada na CPI do INSS. Estamos falando do filho do Lula, né? O filho do Lula, o Fábio Luiz, né? Que foi rejeitada. Os ouvintes ficam nos cobrando aqui. Por que vocês não falam? Não é que a gente... Eu não sei se a pessoa que deu esse depoimento, que é um funcionário do Careca do INSS, eu estou falando de uma acusação feita ao filho do ex-presidente Lula de que o Lulinha teria recebido 25 milhões de reais, é uma Babilônia, 25 milhões, e uma mesada de 300 mil, que não ficou claro nas matérias feitas até agora, se essa mesada seria por quanto tempo, de uma vez só, era todos os meses, por quanto tempo. Está muito nebulosa essa história. E por que a base do governo não quer
que o Lulinha seja convocado. Foi 19-12, né, Chu, o placar, eu acho. Isso aí. Isso, rejeitado por 19-12 a convocação de Lulinha. O que a base governista diz, né, o próprio deputado Paulo Pimenta, que é um dos principais nomes da CPI, deputado gaúcho, é que essa acusação é uma pirotecnia que não tem base nenhuma. O que tem de concreto até agora é um depoimento de Edson Claro, ex-funcionário do INSS, à Polícia Federal, depoimento que ocorreu no final de outubro. Integrantes da CPI tiveram acesso à íntegra deste depoimento e passaram a divulgar que no depoimento este ex-funcionário do INSS afirma que Lulinha, filho mais velho de Lula, seria sócio do Careca do INSS, um dos principais operadores da fraude, em outros empreendimentos que não envolvem necessariamente sindicatos que faziam descontos de aposentados, mas teria recebido dinheiro em razão de facilitar, de alguma forma, esta fraude. É um depoimento grave, é claro, que foi feito à Polícia Federal, mas que até agora não teve nenhum desdobramento. O filho de Lula não é investigado pela Polícia Federal, né? No caso, fazendo uma comparação com o ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, ele também não é investigado, mas ele se dispôs a ir como convidado, como testemunha, né, já que não é investigado. E disse, não tenho nada a temer, vou lá e vou responder a todos os questionamentos. Lulinha, até agora, não dá qualquer indicativo de que voluntariamente quer ir à CPI. Pelo contrário, a base governista quis barrar a indicação, né, a convocação, melhor dizendo, dele. O que muitos parlamentares que defendiam a convocação dizem é aquela velha história, que não deve, não teme. Mas a base diz que não há nada concreto, que é uma tentativa de desgastar politicamente o presidente Lula, levando o filho dele lá, né, e por isso houve a mobilização para rejeitar esta convocação. Lembrando que Frei Chico, irmão de Lula, também já teve a convocação recusada. Ele é ligado a um dos sindicatos investigados, mas não é alvo da investigação da Polícia Federal. O Lulinha, só para esclarecer, ele mora na Espanha desde junho ou julho, ele se mudou para a Espanha. Segundo a informação publicada à época, ele iria trabalhar na Espanha até 2026. Eu não sei exatamente o que ele faz, que contrato é esse, mas me parece que se o governo quer tirar a dúvida, se ele não tem nada a esconder, libera o sigilo, abre o sigilo, mostra. A imprensa tem dito que ele foi, imprensa do centro do país, que ele foi citado diversas vezes na investigação, embora ele não seja de fato investigado, como o Chu ressaltou há pouco, que o nome dele é citado em várias conversas de WhatsApp, em situações em que ele poderia, de alguma forma, fazer parte dessa fraude do INSS. Vamos lembrar, filho mais velho do Lula, ainda com a Marisa Letícia. Ele se tornou sócio da empresa Game Corp de jogos eletrônicos e teve o nome envolvido em investigações nos anos 2000. Na época da Lava Jato. Em 2019, o Ministério Público Federal denunciou Lulinha e outras 10 pessoas por suspeita de recebimento de vantagens indevidas da Oi Telemar entre 2004 e 2016. Em 2020, aí foi alvo da Operação Lava Jato, porque teria recebido desse mesmo grupo Oi Telemar 100 milhões de reais para suas empresas em troca de decisões favoráveis dos governos do PT, caso que foi depois arquivado. E ele mudou para a Espanha, dizendo que só voltaria no fim do mandato do presidente Lula, que foi trabalhar numa empresa em Madrid. Concordo que deveria ser chamado sim, ou deveria comparecer. Quem não deve não teme, se não tem nada para esconder, assim como o Onyx Lorenzoni foi até lá, porque não vai o filho de Lula, porque não vai o irmão também, né? O mesmo vale para quem vai até a CPI convocado e não responde às perguntas, né, Andressa? É legal. Sim, o Supremo tem dado decisões favoráveis, isso está previsto na lei, né, sobre o direito ao silêncio, mas não responder os questionamentos, se negar a esclarecer, é muito estranho, né? É no mínimo estranho. E Lulinha teria, sim, condições de ir lá, tem experiência em tipo de situações como essa para esclarecer, né, e dizer o que fez e o que não fez. Tem muita coisa para ser dita, né? Enfim, até agora a rejeição impede a convocação dele lá, mas como testemunha de forma voluntária, como outros já fizeram, ele poderia sim se voluntariar para estar lá.